paz, amada igreja. Você pode se assentar. Não fique olhando para mim, não fique assustado comigo. Eu sou meio chorão. Eu acho que nunca falei isso aqui na igreja, mas realmente eu sou um chorão inveterado na presença do Senhor. É gostoso nós estarmos na presença do Senhor. E eu acho que esse louvor não estava para ser louvado hoje à noite. Estava no roteiro da Rebeca, mas estava na agenda do nosso Pai Celestial. Ele é exaltado. Para sempre Ele é exaltado. Eu estava com uma mensagem, desde o dia que o pastor me convidou, o Senhor me colocou uma mensagem no meu coração. E eu falei, eu vou falar sobre a senha do cristão. A senha do cristão. Mas será que nós temos uma senha? E aí quando foi hoje de manhã, fazendo a nossa caminhada matinal com um grupo aqui na nossa igreja, que tem se mantido perseverante, firme ali caminhando, cuidando do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, nós estávamos ali e no nosso momento a gente faz a caminhada, depois a gente para e a gente faz um devocional. A gente ora pelas nossas famílias, ora pela nossa igreja, pela vida do pastor, todos os ministérios dessa casa, os nossos desafios. E hoje foi a vez da Laura fazer o devocional. E ela começou a ler o Salmo 20. Na hora que ela começou a ler o Salmo 20, eu falei, mas no Salmo 20 tem algum versículo que fala do nome de Jesus. Eu falei, glória a Deus. Mais uma confirmação à mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Então, nesse momento inicial, eu faço questão que você abra a tua Bíblia. Quem tem essa Bíblia que é igual à minha, você vai estar na página 676, que agora tem uma Bíblia igual a de todo mundo tem a NVI. Então, página 676 dessa Bíblia pretinha aqui, você pode abrir direto, fica fácil para a gente poder ler. Então, o Salmo 7, do versículo 7, diz assim, Salmo 20, desculpe-me, versículo 7, diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Salmo 7, Salmo 20, desculpe, estou com 7 na cabeça. 7 é o número da perfeição, mas nesse caso aqui, nesse momento, é o número da imperfeição. Repetindo, rebobinando, voltando, Salmo 20, versículo 7. Vamos ler todos juntos então? Um grande coral. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no que mesmo? No nome do Senhor, o nosso Deus. Então o Senhor me deu essa mensagem, a senha do cristão. E eu parei e comecei a imaginar o que isso quer dizer na nossa vida. O que é a senha do cristão? Todos nós temos várias senhas. Você tem uma senha lá no seu banco, você tem uma senha na internet, na sua casa, você tem senha para tudo quanto é lado. E de vez em quando a gente entra numa paranoia mental, como diziam os meninos mais novos, dá um tilt na sua mente, a gente entra num parafuso, num colapso, e você não consegue lembrar qual que é a senha naquele momento do Wi-Fi, da internet, do banco, seja lá o que for. E eu pude presenciar isso bem à tarde, eu fiquei quieto, não falei nada, e ela toda nervosa, toda preocupada. Não, porque não entra, eu falei, é a senha. Eu lembrei, na hora tentando entrar no meu aparelho, do meu iPhone, tentando entrar na internet, ela não conseguia, mas estava jogando a senha errada. Então quer dizer, quando nós jogamos a senha errada, o uso incorreto, indevido, inadequado, não vai resultar absolutamente nada. Mas qual será esta senha do cristão? O que é esta senha que nós temos em mãos? Será que é um número? O dia que você aceitou Jesus Cristo, ergueu a tua mão verdadeiramente, diz que lá no céu agora, o seu nome está escrito onde? No livro da vida. Mas no livro da vida não tem um número lá, no livro da vida o seu nome está escrito.
Uma RG celestial, o pastor já imitou, RGC, é Registro Geral Celestial dos Céus. Você tem uma RG, o Registro Geral, perante a Secretaria Pública de Saúde do Estado de São Paulo, para quem é de São Paulo. Lá na escola você tem RGM, Registro Geral de Matrícula. Mas e agora em nós? Qual que é esta senha que o homem de Deus, que a mulher de Deus, o cristão, vai ter? Então eu peço por gentileza que você abra nesse momento a tua Bíblia. Você já está com ela aberta, né? Eu peço que você vá então nesse momento para o livro de Atos dos Apóstolos. Quem tem a Biblinha pretinha igual a minha, página 1358. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E nós leremos a partir do primeiro versículo. Não consegui apressar. Atos dos Apóstolos 3, 1, 10, que diz assim a palavra de Deus. O título, a epígrafe é A Cura de um Mendigo Aleijado. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo ouviu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Nós estamos aqui diante do primeiro milagre após a ascensão de Jesus Cristo, e o primeiro milagre que a igreja dita primitiva, ou seja, a igreja de Jerusalém, ela vai vivenciar. No primeiro versículo você nota de uma maneira muito bonita a descrição, que diz que Pedro e João, que eram dois discípulos, dois apóstolos, esses homens estão subindo ao templo à hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, para ter um templo consagrado em oração. Era costume do judeu fazer uma oração às 9 da manhã, às 12 e às 15 horas. E às 15 horas era a hora nona. E esses homens estão subindo ao templo para agradecer a Deus por aquele dia, agradecer a Deus pelo pôr do sol, pelo amanhecer, enfim, indo na presença de Deus, agradecendo o favor de Deus pela vida e colocando algumas coisas, eu creio que eram necessidades daquela igreja naquela ocasião. Esses homens estão subindo, mas ao mesmo tempo que esses homens estão subindo, o versículo 2 diz de uma maneira muito clara e enfática que estava também sendo levado à porta do templo um homem aleijado. João e Pedro estão subindo aqui e este homem está aqui também sendo carregado. 2 apóstolos que chegam por suas próprias pernas para louvar e glorificar o nome do Senhor. Em contrapartida, vem outro homem com as suas pernas com dificuldades, sendo carregado à porta do templo, para que ele pudesse ter um sustento, porque ele vivia disso. Se você examinar direitinho, você vai ver no versículo, que eu não marquei, né? Me veio à mente agora, mas eu não marquei. No último versículo dessa passagem, eu creio,
ou do capítulo 4, que diz o seguinte, que este homem, ele ficou 40 anos. Esse homem tinha 40 anos. Ou seja, este homem, uma vida inteira, ele é coxo de nascença, ele é levado para pedir esmolas. 4:22. Minha secretária está me valorizando aqui, que diz o 4:22, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Foi um milagre fenomenal. A palavra de Deus, até onde eu me recordo, não mostra nenhum outro milagre com uma pessoa com tão avançada idade. O homem de tanque de Betesda tinha 38 anos, é o mais próximo, não me recordo de nenhum outro exemplo na palavra mostrando a idade, e a palavra diz que esse homem tinha mais de 40 anos de idade. Coxo, levado, carregado, um pedinte, vivia à beira da porta, esperando que alguém passasse e desse a esse homem um trocadinho, uma migalha para poder sobreviver. Quantas vezes eu creio que Jesus passou ao lado deste homem, e talvez este homem nunca pediu absolutamente nada para Jesus. Quantas vezes Jesus passou ao lado deste homem, e talvez mediante a multidão passara desapercebido aos olhos de Jesus. Mas agora o que você vê nesse texto aqui? Você vê nesse texto aqui que dois homens comissionados por Jesus Cristo, dois homens separados para levar adiante essa palavra tão maravilhosa de Cristo Jesus. Esses homens aqui, eles vão fazer uso da senha do cristão. Então a senha do cristão, o que é? É o nome de Jesus. Quando nós fazemos o uso correto dessa senha poderosa e maravilhosa que nós temos sobre as nossas vidas, olha, é no nome de Jesus, meu irmão, não tem demônio. O mundo das trevas não aguenta ouvir você fazer uso dessa senha. É em nome de Jesus, é no nome de Jesus. Maravilhoso. Nós entendemos isso. E esses dois apóstolos vão fazer uso desta senha maravilhosa, o nome de Jesus. Eu não sei se todos viram aqui, eu vi hoje na televisão, e quando a gente está no clima da mensagem, tudo que a gente olha converge para aquilo que a gente vai ministrar à igreja. Glória a Deus por isso. Uma cidade, não sei aonde, acho que no norte, dois policiais prenderam, acho que dois rapazes também, que estavam praticando um delito, e quando foi na hora, os rapazes ficaram terrivelmente endemoniados, e os dois policiais, provavelmente irmãos em Cristo Jesus, expulsaram em nome de Jesus o demônio da vida daqueles rapazes. Alguém viu? Ou só eu vi? A gente que viu. Dilson viu, né, Dilson? Em nome de Jesus, sai dessa vida. E o rapaz saiu e ficou ali. Mas como tudo nesse país hoje em dia é filmado, foi parar na corregedoria da polícia, e agora estão pedindo o afastamento dos policiais. Por quê? Eles fizeram o nome, usaram o nome de Jesus numa situação que era policial. Então não pode, dentro da legislação policial, usar o Estado e a religião. Então diz que ele usou, de certa maneira, um método religioso. E a menina usou bem essa palavra para exorcizar o demônio daquela vida. Mas eles usaram no nome de Jesus. Pedro e João estão aqui. E este homem está à porta, estende a mão. E o que nós percebemos aqui? Nós percebemos no versículo 6, que diz assim: disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso me dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Na outra versão diz: levante e anda. Levanta e ande. Então aqui nós separamos o primeiro aspecto, ou seja, através do nome de Jesus nós temos autoridade. Através do nome de Jesus nós temos autoridade. Mas pastor Danilo, como que é essa autoridade? Eu não entendo bem o que é isso, o que é autoridade. Eu não sei o que é autoridade, eu não sei o que é poder, porque esses homens provavelmente depois na frente eles vão ser tidos como poderosos. Qual a diferença então entre autoridade e poder? Eu vou explicar de uma maneira bem didática, tentarei ser, para que você possa compreender.
Imagine, irmão Abdias, amanhã ele vai ralhar comigo um monte, estou devendo, pela brincadeira, mas imagine o irmão ele é um policial militar federal, trabalha na pista, numa rodovia, ele está lá todo fardado, bonitão, com um apito na boca, com um talão de multa aqui, tudo mais que um policial militar de estrada tem. E o irmão é um policial militar federal. Ele está lá. Daqui a pouco tem um caminhão que vem, motorista, sabe aquele tipo de motorista? Fortão, bração, cabeludão para fora, suando, ele vem descendo uma ladeira, uma banguela, ele solta essa mangueira e ele vem. E ele vem com o caminhão lá que você nem acredita, ele vem descendo. O irmão está lá, e o irmão percebe, o policial percebe que ele está numa velocidade totalmente inadequada naquele local. Eu te pergunto, o irmão tem poder para fazer aquela carreta parar? Tem ou não tem? Tem poder? Ele vai pôr a mão e dizer, carreta, para, segura aqui. Não, ele não tem poder. Ele não tem poder. Mas como ele é um policial rodoviário federal, ele é investido de poder que emana das Forças Armadas, que vem sobre a vida dele, e ele tem autoridade para fazer com que aquele caminhão pare. Então o que ele vai fazer? Ele vai estender uma mão e sinalizar para o motorista parar, ou ele vai apitar ou assoprar o apito dele para fazer com que o caminhão pare. Então, queridos, aqui mostra o seguinte: a autoridade é o poder que Deus nos delega sobre as nossas vidas. Nós não temos poder, mas Deus nos passa a autoridade dele, porque o poder reside no Deus Todo-Poderoso. E Pedro e João subindo aqui, a gente vê claramente, através do nome de Jesus, que eles têm autoridade, que é o primeiro aspecto que eu estou mostrando, quando eles falam simplesmente assim: em nome de Jesus o Cristo, o Nazareno, ante. Como é bom quando a gente tem convicção sobre determinados momentos das nossas vidas e que nós fazemos uso dessa autoridade. Quando a gente se arroga disso e fala em nome de Jesus. Mas às vezes, querido, a gente sufocado por tanta coisa, a gente também com uma ponta de incredulidade, a gente acaba não fazendo a coisa correta. E a gente acaba não usando esta senha tão maravilhosa que é o nome de Jesus. Quando você vê lá os 70, quando eles foram comissionados para saírem, eles voltaram maravilhosos, vão apresentar um relatório a Jesus, falaram: mas no teu nome nós saímos, expulsamos os demônios, foi coisa linda, maravilhosa, no teu nome. Esse é um exemplo para nós. Depois Jesus dá uma reprimenda neles, fala: é maravilhoso isso tudo, mas o importante é que vocês tenham o nome escrito no livro da vida. Então, queridos, exerçamos essa autoridade que nós temos. Nós temos sim esta porção da autoridade, porque foi delegada, foi colocada sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, a autoridade. Às vezes nós queremos tantas outras coisas, mas nós não pedimos autoridade ao Senhor, quando nós já sabemos que o próprio Deus já a deu. Nós temos autoridade, porque a autoridade é através do nome de Jesus Cristo. No versículo 4, voltando um pouquinho, diz assim: Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. Aqui nós vamos entender o seguinte: o entendimento da obra de Cristo nos leva a ter compaixão. O que é isso? Compaixão. Compaixão é quando eu me igualo com o outro, é quando eu sinto a necessidade do outro. E às vezes nós, nessa correria do dia a dia, uma sociedade às vezes egoísta, nós não nos colocamos no lugar do outro da maneira pela qual nós devemos estar. Glória a Deus por esse, não é visão, mas é o resgate de tudo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. É um princípio bíblico, onde nós vemos que os discípulos exercitavam. Diz o versículo que subiam para um tempo de oração. Era uma igreja que evangelizava, era uma igreja que plantava, saiu plantando. Formação de líderes, o
próprio Jesus treinou, e agora a gente chega no item da compaixão. Versículo 4 mostra isso. Pedro e João, olhando bem, falam assim: olhe para nós. Ou seja, fitaram os olhos naquele homem e pediram que aquele homem também fitasse os olhos dele. Então aqui está o segundo aspecto que nós temos que entender, que é a ceia do cristão. Por causa do nome de Jesus, nós temos que exercer compaixão. E nós alegamos das mais variadas desculpas esfarrapadas para que nós não venhamos a exercer comunhão. O mundo aí fora está carente. O mundo aí fora caminha passos largos, passos de perdição. E eu e você, nós temos a ceia do cristão, que é o nome de Jesus Cristo. E quando nós temos o entendimento da obra, de tudo que realizou, que esse nome é poderoso, que esse nome é maravilhoso, que esse nome deve ser exaltado, que neste nome tem todo o poder, nós não podemos ficar aqui. Nós não podemos de maneira nenhuma levarmos uma vida medíocre. Medíocre é uma figura de geométrica, ou seja, uma vida aquém. Mas o Senhor quer que nós tenhamos uma vida plena, uma vida onde constantemente eu e você possa exercitar misericórdia, exercitar compaixão. E esse homem foi curado por causa do nome de Jesus. Esse homem foi curado por causa de dois apóstolos que estavam movidos de íntima compaixão. Apóstolos que tinham autoridade, que tinham experiência com Deus, que estavam cheios da plenitude do Espírito Santo de Deus. Tinha passado o Pentecostes. Esses homens estavam plenos do Espírito do Senhor. Esse homem é curado. E aí no versículo 8, quero que você dê uma olhadinha comigo. O que vai ocorrer com esse coxo? Diz a palavra assim: de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Esse homem, outrora à porta do templo, deveria xingar a quem desse esmola para ele. Esse homem vivia uma vida de murmuração. Esse homem vivia uma vida mesquinha, pobre, infeliz, chateado, contrariado, sem expectativa de uma vida plena. Mas esse homem que chega aqui carregado, agora este homem, após o encontro com dois homens do Senhor, que sabem verdadeiramente fazer uso da senha do cristão, que é o nome de Jesus, levanta e anda. A palavra mostra que as pernas desse homem foram recuperadas. E no versículo 8 fala que ele deu o que? Um salto. Que ele se pôs em pé. Os tornozelos dele ficaram firmes. Ele começou a andar. Ele começou a saltar. Ele começou a louvar a Deus. Queridos, uma advertência às nossas vidas. Deus tem feito tantas bênçãos às nossas vidas. Ainda hoje de manhã, na nossa caminhada, no nosso devocional, nós lembramos disso. Orando ali em seco, ali na hora, a gente fala assim: mas que país bom que a gente vive, que a gente tem a liberdade de poder louvar e glorificar o nome do Senhor. Diferentemente de outros países, onde os nossos irmãos têm que se esconder em cavernas, têm que se esconder em casas, tudo muito quietinho para que ninguém ouça absolutamente nada. Nós estávamos ali, orando e glorificando, exaltando o nome do Senhor. Então, o terceiro aspecto da ceia do cristão, devido ao nome de Jesus, nós temos que entender a virtude da gratidão. Esse homem foi grato. Ele entendeu de uma maneira sobrenatural que algo muito grande tinha acontecido com ele. Mais de 40 anos, coxo, sendo carregado, mas agora ele está de pé no templo, pulando, saltando e indo por aí lá fora, louvando e glorificando o nome do Senhor. O texto caminha, o texto é longo, nós vamos ter o tempo disponível para tudo, mas no capítulo 3 e no capítulo 4, o nome de Jesus vai sendo mostrado a todo momento. Eu quero que você veja agora no versículo 11 e fale bem alto o primeiro verbo que está marcado aí, por gentileza. 3:11, qual que é a primeira palavra? Apegando-se. Ou seja, o homem que outrora era um mendigo, agora apegando-se a Pedro e João, ficam maravilhados com tudo aquilo. E
quer idolatrar e quer entender, mas no versículo 12, o que está dito? Pedro diz assim: vendo isso, Pedro, que era o centro que ia à frente, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão maravilhados, olhando para nós, como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Pedro, diante daquela situação, todos os outros israelitas vendo que conheciam aquele homem, fala: olha, em nós não reside nenhum poder ou nenhuma virtude. Toda honra e toda glória seja endereçada ao nosso Deus. Lembrando o versículo que a Rebeca pediu que nós lembrássemos: é importante que ele cresça e que eu diminua. Eu não fiz nada, absolutamente nada demais aqui. Eu simplesmente fui um vaso usado por Deus, autoridade vinda de Deus, mas o poder para tal coisa somente veio da presença do Senhor. No versículo 13 você vê a palavra poder. Depois aquele povo todo se ajunta ali no versículo 14. Eu vou ler e você vai entender. Porque o povo fica abismado, fica realmente assombrado com tudo aquilo. Mas o 14 ele diz assim: vocês negaram publicamente o santo e o justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso, pela fé no nome de Jesus. Depois tem uma vírgula, diz: o nome curou este homem. Agora vai começar uma grande perseguição sobre a vida dos apóstolos, porque ele curou usando o nome de Jesus no templo. E os judeus ali mais ortodoxos, os grupos dos fariseus, dos saduceus especificamente, ficaram tristes e agora vão levar Pedro e João diante do sinédrio. Então veja comigo, Atos capítulo 4, a partir do versículo 7. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Esses homens tinham feito uma grande maravilha no nome de Jesus, mas agora eles vão ser inquiridos devido ao ato que eles fizeram. Dizem na sequência: com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade, olha lá, compaixão e graça, de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem o Senhor crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. O que me chama a atenção aqui é lindo, porque Pedro e João, em momento nenhum, eles querem reivindicar para eles a autoria daquele milagre, mas eles interessam ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não é isso que você tem visto na televisão. Você não vê isso na televisão. Na televisão há uma busca do eu, do ego. Mas não é, querido. A Bíblia, e dentro desse projeto que o pastor deverá falar, do resgate da igreja multiplicadora, é reino de Deus. É um resgate de padrões bíblicos. Então Pedro e João falaram: olha, não é nós não, cheios da autoridade. No versículo 12, eu quero que você leia comigo, em 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Depois ele vai continuando, no versículo 17, no finalzinho: todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre este nome. Ou seja, os escribas chegam adiante de Pedro e João e falam: olha, nós queremos que você não fale mais acerca desse nome. Esse nome é poderoso, ele realmente ressuscitou dentre os mortos, está fazendo muitos milagres, e nós não queremos admitir. Isto é o mundo das trevas querendo vir contra a igreja de Cristo. No versículo 20: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Quando Pedro e João
são interrogados, são apertados, proibidos de falar acerca desse nome. Ele fala assim: olha, nós não podemos deixar de falar acerca daquilo que nós vimos e ouvimos. Ou seja, eles entenderam perfeitamente Atos 1:8, que receberiam o poder e que seriam testemunhas. E testemunha é alguém que presenciou alguma coisa. Se uma testemunha chegar no júri, no tribunal e ficar calada, não abrir a sua boca, não tem validade nenhuma. A testemunha, para que ela seja autêntica, ela tem que falar e ela tem que dizer: eu vi. E esses homens estão aqui agora falando: nós vimos e nós ouvimos. Depois lá no finalzinho, versículo 30 diz assim: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do santo servo Jesus. Versículo 31 diz assim: depois de orar, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra